Saudações cósmicas, eu sou Rogério Temporim, eu estou aqui contando os meus causos de projeção astral. Se você não conhece o canal e nem me conhece, você vai ouvir agora mais uma das minhas histórias de saídas lúcidas do corpo para viver uma experiência fora do corpo, o que eu chamo de projeção astral. Se você não sabe nada sobre esse assunto, começa aqui no primeiro vídeo dessa playlist. Eu vou deixar aqui em cima para você entender o que é viagem astral e entender tudo isso que eu estou relatando aqui. Então, você está no Sabedoria Cósmica. Nós falamos de muitos assuntos aqui, todos perpassados por espiritualidade. Então, se você gosta disso, você pode nos ajudar, inclusive, fazendo os nossos cursos que estão aqui embaixo. Tem outras formas de você ajudar a gente aí também. E se inscrevendo no canal, que é de graça, e você ajuda muito a gente a projetar o nosso conteúdo. E também fica aí acompanhando, é mais fácil para você receber as atualizações. Esse caso que eu vou contar para vocês, provavelmente foi a minha primeira saída do corpo consciente e que eu sabia que estava acontecendo isso. Eu falo assim porque muitas vezes eu devo ter saído do corpo e eu estava até consciente, né, do que estava acontecendo ali, eu estava naquele lugar, mas eu não sabia que estava fora do corpo. Então essa é uma questão interessante, né, porque a gente não sabe disso, né, antes de ouvir falar e depois juntar as pecinhas e ver que de fato isso é uma realidade, né, a gente consegue de fato praticar a projeção astral. E essa saída que eu vou contar para vocês é bem interessante porque eu consegui confirmar, né, que eu estava, de fato, numa experiência, vendo algo acontecendo no mundo real, que eu pude verificar depois. Então foi bem interessante, porque eu estava naquele momento que eu contei num dos vídeos anteriores. Nessa época eu estava estudando ainda no Instituto do Valdo Vieira e o assunto estava muito ali presente, né? Eu estava com muita vontade de conseguir sair do corpo conscientemente. E eu tinha comprado um livro, né? Eu lembro disso, um livro. Esse livro era um livro que chamava Experiências Extracorpóreas em 30 Dias, olha só. Né? Então eu comprei coisa de adolescente, né? Tinha certeza que ia fazer ali em 30 dias e tal. Mas o livro até que era interessante, tinha algumas técnicas e tal, mas enfim, né? Óbvio que a proposta era só para vender mesmo o livro. E eu queria fazer e ficava tentando fazer, né? Projeção à noite. Nesse dia eu decidi fazer à tarde. Então eu vou explicar para vocês. Nessa época meu pai tinha uma oficina de instrumentos musicais que ficava do lado de casa. E eu ficava praticamente nessa oficina o dia todo, inclusive dormia lá. Eu queria ficar tocando e tal. Então acabei virando músico também pela insistência, né? Porque assim, era a minha vida aquilo ali. Os violões e tudo mais. E eu ficava muito ali. Meu pai tinha saído, não estava em casa, e eu estava na oficina sozinho, e eu decidi fazer uma projeção no meio da tarde. E aí eu coloquei um colchão lá, no chão da oficina, deitei, encostei a porta, e não tinha ninguém lá mesmo. Meu pai não estava, minha mãe não estava ali por perto também, eu sei que eu estava sozinho, eu lembro disso. E deitei e comecei a fazer as técnicas de projeção, né, para tentar sair do corpo. E aí o que acontece? Eu apaguei, não lembro do momento, né, da saída, mas a experiência é muito marcante a ponto de eu estar contando para vocês aqui. Em dado momento eu me vi no quintal, né, fora da oficina, no espaço que tinha um quintal. E nesse quintal tinha um corredor, depois que você saía, um corredor que ia embora até lá para a rua, né, e lá na rua tinha um portão. A minha casa era do lado da oficina, e eu me vi no quintal e tive pela primeira vez eu tive a consciência de que, peraí, eu estava tentando fazer projeção astral e agora eu estou no meu quintal. Então assim, eu ganhei consciência temporal ali, porque o sonho tem isso, né? Aliás, não tem isso. No sonho você pode estar sonhando com uma coisa absurda dentro da linha temporal e você não para ali para questionar aquilo, pelo menos a maior parte das vezes. Você não para pensar que aquilo não está fazendo sentido, você vive. E na projeção não, porque a projeção eu tô consciente, não é o sonho. Para quem faz projeção sabe muito bem essa diferença aí. Então eu ganhei consciência ali.
Eu falei, bem, eu estava treinando agora a projeção, eu estou aqui, então eu devo estar numa projeção. O que eu fiz? Saí do quintal e entrei nesse corredor que eu falei para vocês que ia até a rua. Ele era longo, assim, ia embora. E aí fui indo, e na medida que eu fui indo, o ambiente era diferente daquela tarde que eu estava ali, antes de deitar, né, para fazer a projeção. As cores são outras cores, né? Tem uma outra pegada, assim, né? Uma atmosfera diferente. Eu sei que era o mesmo lugar, mas eu estava, né, vendo de um outro prisma e de uma outra dimensão. E eu fui andando, e quando eu cheguei lá na frente, aí eu vi o muro, né, da rua, e eu vi uma cena peculiar. Eu vi o meu pai em cima do muro. Ele estava de pé em cima do muro. E aquilo não era comum, né, para mim. Nunca meu pai subia em cima do muro. E eu fiquei olhando aquilo, né? Achei aquilo estranho, fiquei ali observando. E em dado momento, nessa cena aí, eu senti um desconforto. Ali alguma coisa aconteceu. Imediatamente eu acordei no corpo. Então eu fui puxado de volta para o corpo. E não sei porquê, né? Não sei porquê mesmo, porque estava silencioso o ambiente ali, não tinha nada que tivesse me acordado. E o que eu fiz? Imediatamente, eu instintivamente também decidi levantar e ir lá, né? Ir lá fora. Né? Levantei, fui no quintal e resolvi entrar no corredor para ir lá ver, né? Lá fora. E à medida que eu fui chegando, eu ouvi muito barulho, né? Tinha gente jogando bola, alguma coisa assim. Minha rua era muito movimentada, era de terra essa época, pra vocês terem ideia, né? É coisa de muito tempo atrás. E o que acontece? Quando eu cheguei lá na frente, aí meu pai tava lá mesmo. Ele tava com uns fios, né? De pipa, sabe? Fio, linha de pipa, né? E tava emaranhado assim, enrolando, né? Aí eu cheguei e falei, pai, o que é isso daí? Ele falou, esses meninos que ficam empinando aqui. E quase arrancou o fio do telefone, né? Eu tive que tirar ela do fio do telefone. Aí eu, né, enfim, né, fui pra cima dele e falei, pai, perguntei, né? Mas você subiu lá pra pegar? Ele falou, tive que subir. No muro aí, quase caí e tal. E aí quando ele contou isso, né, eu fiquei... Deu aquela alegria, né? Em mim ficou um sentimento difícil de descrever. Veio uma coisa boa, assim. Eu falei, então foi, né? Foi. Ele estava em cima do muro, tirando aqueles fios, né? E ele estava sozinho, então ele não estava falando, né, nada, porque as pessoas poderiam pensar, ele ficou falando que estava lá para você ouvir, mas eu também não estava lá, né? Então, para eliminar toda a possibilidade de eu ter tido contato com essa cena previamente, não tinha, ele não estava em casa, então ele estava chegando em casa, ele me explicou, e os meninos estavam lá, e os fios tinham enroscado no negócio do telefone. Meu pai era bem discreto, né? Então ele entrou ali e subiu lá, né, no muro pelo lado de dentro para tirar o fio, tirou, desenrolou. Não tinha mais ninguém ali empinando pipa, então não deu confusão nem nada que eu pudesse ouvir lá do fundo. E era longe, tá? E eu fui até lá e vi a cena, né? Então isso foi muito interessante para mim, ter vivido esse momento, né, de ter presenciado uma cena num dia que eu estava tentando fazer projeção e numa tarde, foi bem legal, assim. Eu tenho a lembrança, sabe, daquela cor do dia, assim, é bem legal. E depois disso daí teve outras, né? Eu vou vir contar aqui para vocês minhas experiências de projeção, mas por enquanto essa daí foi a que mais me marcou naquela época, né? Foi a que mais me deixou assim, com a certeza que era possível sair do corpo. Eu sou o Rogério Temporim, se inscreve no nosso canal aqui, dá uma olhadinha aqui embaixo, tem um monte de coisa para você ver, e daqui a pouco eu continuo aqui com esta série e as outras séries, daqui a pouco vem vídeo aí, então nos vemos daqui a pouquinho, até mais.